Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 150. Faltam só 30 mensagens, não é? Para terminarmos o nosso Palavras de Vida Eterna. E o título da mensagem 150 é Sempre Agora. Sempre agora. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, nos diz Paulo: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Interessante, não é? Porque esse frisar do aqui e agora, o tempo aceitável, o tempo certo, aqui e agora. Tempo certo de quê? Da salvação. O que é salvação? Salvação não vem de fora, salvação vem de dentro. Nós promovemos a nossa salvação. E como isso se dá? Simplesmente buscando agir de acordo com as leis de Deus, buscando agir de acordo com as lições que Jesus nos trouxe e com o entendimento dessas lições que a doutrina espírita nos faculta. Então, não é para deixarmos para depois, nem para amanhã, nem para outra encarnação, porque Paulo nos diz o tempo certo. É aqui, agora. E Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, da seguinte forma: há também uma sinonímia para as estâncias da vida e oportunidades da alma. Então, sinonímia, ele vai fazer uma comparação. Então, vejamos. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, abre ocasião para trabalharmos a edificação, exatamente, aprimoramento é depois. Edificação. Porque temos saúde, podemos trabalhar. Esse é o momento de aplicarmos o maior esforço que pudermos, porque temos saúde. Então, a saúde, ela oportuniza essa construção do valor que é a edificação. Edificação é a construção dos valores positivos do espírito. Moléstia abre campo para trabalharmos alguma coisa? Sim, ele diz aprimoramento. Ora, uma moléstia muitas vezes nos obriga a ficar inertes. E o que quer dizer isso? O que implica isso? Dependentes da ação de outros, precisarmos de ajuda, nos submetermos aos cuidados alheios, aprendermos a pedir ajuda, exercitarmos a humildade, aprimoramento. Madureza. O que nos oportuniza a madureza? Nos oportuniza juízo. Isso não quer dizer que essas situações vão obrigatoriamente desaguar nessas virtudes, nessas oportunidades. Não, somente se as aproveitarmos, não é? Então, madureza. Tem muita gente que amadurece e não toma juízo. Então, é o esforço de cada um.
aproveitarmos a madureza para tomarmos juízo. Prosperidade. Quando a vida nos oferece prosperidade, aí está a hora de construirmos. De construirmos. De construirmos casas, de construirmos o quê? De construirmos valores como solidariedade, porque agora temos condições, não é? Podemos ser mais solidários, materialmente falando, porque a questão material não nos impossibilita de sermos solidários e fraternos materialmente, não é? Nos oportuniza abrirmos mão do egoísmo para assistirmos um menos favorecido, irmão nosso e muitas vezes irmão até de sangue. Penúria. Penúria, até a questão que faz lembrar do que falamos aqui da moléstia. Diligência, porque na penúria nós temos que correr atrás do prejuízo, temos mesmo que trabalhar. Muitas pessoas trabalham de manhã para comer à noite. Mas por que uns têm necessidade disso e outros não têm? A providência divina sabe exatamente o porquê, mas a resposta muitas vezes não está acessível ao nosso saber atual. Mas nós sabemos sim que a providência divina, em sua sabedoria, é justa e misericordiosa. Portanto, não há injustiça. Isso nos evita, nos imuniza contra o desespero e contra a revolta, que podem gerar consequências funestas, né? Consequências extremamente infelizes para nós, não é? Se formos para este lado de revolta e de desespero. Êxito. Êxito é sucesso. O que nos oportuniza o êxito? Serviço. Serviço. Se Deus está nos ajudando a termos êxito, é para que com o êxito o ajudemos também. Serviço. Serviço, como ele falou aqui no início, ocasião para o cultivo de valores do espírito, são as nossas virtudes. Esse serviço é um serviço no bem. Serviço no bem vai estar em todos os lugares. Nós podemos estar em serviço no bem, até em silêncio, numa prece, não respondendo a provocações. Estamos em serviço no bem. Estamos cultivando a paz. Muitas vezes o outro não quer cultivar a paz. E se nós não soubermos fazer a nossa parte nesse cultivo, aí nós vamos cair numa cilada de alguém que não está equilibrado. Se o outro não está equilibrado, coitado do outro, oremos pelo outro, mas tomemos cuidado. Porque se o outro é fraco para cair, nós somos fracos também, ainda somos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, se nós vigiarmos e orarmos, Jesus nos diz, não vamos cair em tentação. Cair em tentação, cair em nossas fraquezas, é se estivermos invigilantes e distraídos quanto à importância da prece, que nos ajuda a elevar a vibração. Fracasso. Quem que gosta de fracassar nessa vida? Ninguém. O fracasso, derrota, ninguém gosta. Mas mesmo as lições mais difíceis trazem ganhos importantes. E o fracasso nos ajuda com a experiência que ele nos traz. Então, eu já sei que se eu fizer aquilo ali, não vai dar certo. Se eu agir com o calor dos meus ânimos exaltados, não vai dar certo. Se eu agir impulsivamente, usando os recursos, às vezes, não extensos que eu tenho, numa aventura, não vai dar certo. Então, o fracasso, muitas vezes, nos ajuda com essa
experiência para que no futuro possamos fazer diferente. Direção. Se a vida nos coloca em posição de direção, o que podemos adquirir com isso? Trabalhar com isso, desenvolver com isso? Exemplo. Exemplo. A vida nos oportuniza com a direção, isso pode ser no lar, pode ser na profissão, pode ser na comunidade. A vida está nos dizendo que aproveita a direção, porque agora é hora do exemplo. Não fala apenas, mas fazer conforme a fala. Subalternidade. Porque não somos, se estamos na direção mesmo que da nossa casa, em outras instâncias não estamos na direção, estamos na subalternidade. E o que nos oportuniza a subalternidade? Cooperação. Cooperação. Sem nos sentirmos humilhados porque alguém está nos dizendo o que fazer. Está nos dizendo o que fazer porque está numa função que vamos dizer assim, que permite isso, não é? Então, vamos imaginar, na família acontece isso, na profissão acontece isso, então, na sociedade acontece isso, se estamos diante de uma autoridade, vamos dizer, não é? De um juiz, nós vamos colaborar, não conversando na sala do júri durante um julgamento. Então, quando estamos subordinados a uma autoridade, seja ela onde estiver, devemos sim colaborar, porque essa autoridade está para zelar pela harmonia e pelo progresso. Mas tem muitos que são assim, assado, cozido e frito. Mas aqui não está sendo, vamos dizer assim, está sendo dito o que é e deve ser. Se pessoas não utilizam bem as suas oportunidades, isso já é outra coisa, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não é? Nós sabemos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lembrar lá que Jesus se submeteu aos hebreus, não é? Que o prenderam, que o maltrataram antes de o entregar aos romanos. No entanto, ele não se rebelou. Foi preso por autoridades e se submeteu a elas. Interessante, não é? O problema estava na conta de quem agiu errado com ele, não ele. Lembrando aqui de Sócrates, não é? Que foi preso por estar desviando a juventude, e era todas acusações falsas, e, no entanto, arranjaram para que ele fugisse. Ele disse: eu não vou fugir, eu não sou culpado. Mas não és culpado, e se não fugires, sereis morto. E ele falou assim: vou ser morto, vão matar o meu corpo, mas não vão matar o meu espírito. Ou seja, não temos nada a temer. Temos em Sócrates e principalmente em Jesus, com licença, exemplos que nos indicam a melhor atitude diante dessas situações de subalternidade. Regozijo. Regozijo é aquela alegria da alma. Regozijo. Mas diante do regozijo devemos ter prudência. Prudência. Lembrando aqui de Chico Xavier, que dizia que no momento de dificuldade ele recebeu uma mensagem de Maria Santíssima dizendo a ele que tudo passa. Ou seja, que aquele momento de dificuldade passaria. Mas que também os momentos de alegria igualmente passam. Por isso é importante a prudência, não é? O cuidado.
em todos os momentos, não apenas nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. Prudência. Tristeza. O que nos oportuniza a tristeza? Diz Emmanuel, coragem. Olha que interessante. Tristeza, quando estamos tristes, e muitas vezes a tristeza pode nos induzir ao desânimo. Que o desânimo, o que faz o desânimo? Abandonamos o campo de trabalho. Então, a coragem, diante do desânimo, de dizer, não, eu estou triste, estou realmente comprometido no meu bom ânimo, mas não vou desistir, eu vou prosseguir, porque isto passa. Coragem para enfrentarmos esses nossos lados sombrios. Liberdade. Liberdade. A porta larga é a porta da perdição. A porta estreita é a porta da salvação. Por quê? Porque não temos como nos perdermos. Está ali o caminho apertado para seguirmos. Então, a liberdade, para onde posso ir? Para onde eu quiser e fazer o que quiser, que diz Paulo de Tarso a nós. Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, a liberdade, eu não posso não ter ninguém do lado de fora me dizendo assim, faça isso não faço isso não. Mas eu tenho uma consciência de saber o que me convém ou não convém, ou seja, a liberdade nos abre campo à disciplina. Eu até podia chegar lá, falar o que eu quisesse, mas isso não me convém. Disciplina, vou segurar minha língua, porque a língua está estalando dentro da boca para falar. Mas segura ali. Liberdade, disciplina. Compromisso. Quando assumimos um compromisso, isso é muito interessante. Fidelidade. Muitas pessoas assumem compromissos com fidelidade quando às vezes têm contratos assinados, até mesmo nas relações, não é? Contrato de casamento, certidões que dizem, olha, eu sou mãe dessa criança, eu sou pai dessa criança, diz o documento. Isso é um compromisso, um atestado, uma certidão, um contrato. Mas é um contrato de trabalho, assumimos um compromisso e temos lá fidelidade, comprometimento. Existem situações que nós não recebemos salário. Situações de voluntariado, de trabalho voluntário. Assumimos um compromisso. E aí, quando eu não estou afim, não vou, está chovendo, não vou, está muito quente, não vou. Onde está a fidelidade? Porque o compromisso foi assumido. Compromisso. Mas eu não assinei papel nenhum. Aqui não, mas eu assinei papel com a minha consciência. Assinei um papel que não é de celulose. O compromisso é assumido. Não há salário, mas existe um salário que é o salário da alegria. Existe uma história que é chamada o salário da alegria. Quem conta é o Richard Simonetti, essa história. De uma mãe que não conseguia amamentar o filho, e aí ela entra num programa onde vai uma enfermeira à casa dela, ela soube no hospital em que ela teve o bebê, e essa enfermeira ensina ela, vai 2 semanas na casa dela e ensina e acompanha para ajudá-la a ensinar e ter todos os cuidados, não é, de amamentar do seu bebê. Ao final dessas 2 semanas, ela pergunta para essa enfermeira quanto custava, quanto ela lhe devia pelo trabalho que ela tinha tido, pelas horas que ela se dedicou a esse trabalho.
Ela disse que nada. Ela disse, aí ela lhe deu um papelzinho, disse assim, olha, o meu preço está aqui. Aí ela abriu, disse assim, eu me comprometo a repassar os ensinamentos que recebi. E ela diz então e completa dizendo para esta mãezinha assim, que o salário que ela recebia era o salário da alegria, de ter feito o melhor. Então, essa é a fidelidade diante do compromisso assumido. Só sabe quem vive, porque é, um, é uma fidelidade que traz, que é um comprometimento que traz esse salário da alegria. Casamento. O que nos oportuniza o casamento? Ah, quem é casado sabe, né? Ou quem já foi. Aprendizado. Quanto nós aprendemos neste relacionamento que o casamento nos oferece, esse campo de oportunidade de aprendizado. Não há o que comentar. Celibato, porque ele vem trazendo uma situação, outra situação, né? Traz alegria, traz tristeza, traz direção, traz subalternidade, traz êxito, traz fracasso, traz prosperidade, traz penúria, juventude, madureza, saúde, moléstia. É que ele traz casamento e celibato. Nós sabemos que hoje em dia não é bem assim, né? Esse livro já tem mais de 70, deve ter uns 70 anos por aí. Deixa eu ver aqui de que ano ele é. Agora eu fiquei até interessada. Primeira. Aqui, 1900, até que ele não é muito antigo, não. Depende, né? 1964. Eu sou mais velha do que ele. Sou de 63. Então, ele vai, tem o quê? 50 e alguma coisa. 57, né? Ele tem 57 anos, esse livro. Era um outro tempo, em termos de casamento. As pessoas não casavam e muitas eram celibatárias se não casavam, não tinham relacionamentos fora do casamento. E o que oportuniza o celibato? Tudo bem que hoje em dia muitos jovens estão, vamos dizer assim, pensando dessa forma. Né? Cada um pensa do jeito que pensa. Né? Não tem certo, não tem errado. A consciência, ela pensa por si só e decide. Né? O celibato exige, claro, a abnegação. A abnegação, abrir mão dos impulsos. Lembrando aqui do nosso Chico Xavier, não é? Perguntaram para ele, Chico, e quando você era jovem e os hormônios exigiam de você, o que você fazia? E ele disse, eu corria, meu filho, eu corria. Então, ele usava o esporte. E o esporte usa o mesmo, né, vamos dizer assim, é mobilizado o mesmo chakra, a energia dispensada no esporte e dispensada também na sexualidade. É bastante interessante isso, né? Eu corria, meu filho, eu corria. Trabalho. O que nos oportuniza o trabalho? O dever. Então, temos obrigações. Nosso trabalho, temos obrigações a cumprir. E toda vez que assumimos realizar um trabalho, estamos lá, com aquele dever a ser realizado. E o repouso? O repouso nos oportuniza proveito. Fizemos o nosso dever, agora, porque também é importante o descanso, o refazimento das forças, aproveitarmos esse momento. É justo, porque é justo. E Emmanuel completa dizendo, as mais diversas situações do cotidiano, do nosso dia a dia, expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor.
porque é sempre uma construção. Vamos melhorando um pouquinho mais. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, não é? Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Ah, no futuro eu penso nisso, no futuro eu vejo isso. Ele conclui: o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual, moral, como sendo sempre agora. Não é amanhã, não é depois, não é na próxima encarnação, é agora. Ah, mas podemos não escolher agora. Claro, o nome disso é livre-arbítrio. Mas toda causa tem uma consequência, não é? Muito bem, sempre agora. Excelente mensagem. Vamos orar? Nossa, foi grande porque ele faz aqui uma lista, seria fácil a gente ler e passar adiante. Mas não aproveitar o que Emmanuel nos oferece? Ah, não dá, não é? Temos que aproveitar. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, pelas bênçãos que enxameiam na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vigilantes e nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa nossos lares, nossos familiares. Mas, igualmente, Jesus abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, aqueles que neste momento estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.